há um aspecto muito importante, que é o seguinte: ter Bolsa Família, ter Minha Casa Minha Vida, ter o programa da cisterna, ter essa chuva de programas sociais que, graças a Deus, estão voltando, ainda que não estejam na prática para valer, porque o jeito que a máquina estava quebrada está duro para fazer andar tudo. É tudo muito bom. Mas tem um detalhe que nós precisamos atender, ficar atento, que é o seguinte: não adianta nada fazer tudo isso e depois vem um golpe, derruba tudo, e o povo volta a viver uma experiência pior do que a que vivia. Então, amar o pobre, não desviar o pobre, é também investir, insistir na educação popular, na conscientização, fazer de cada ato, de cada conquista dessa um momento de educação, de autoconsciência, para formar a raiz do poder popular. Porque, para governar um país, você precisa ter a tal da governabilidade, tem que ter apoio. Se você depende, como nós dependemos hoje, desse Congresso, vocês sabem, não vou perder tempo aqui falar. E no primeiro momento que eles puderem, eles vão nos derrubar. Porque a nossa lógica vai contra a lógica deles. Mesmo que a gente faça tantas concessões como nós fazemos, eles não perdoam como não perdoaram. Você quer mais concessões que nós fizemos nos nossos primeiros governos, que a Dilma fez? Eles não nos aceitam. Só tem um jeito de haver resistência e da governabilidade, sustentabilidade para o nosso projeto, e essa é uma responsabilidade que nós temos com os pobres, porque a sustentabilidade é essencial para que a vida deles mude, para que a vida do povo mude de verdade. É investir na conscientização, na participação popular, não essa participação apenas de conselhos e conferências, que é ótima, tal, mas que não fura a bolha. Miguel, se for na rodoviária às 4h, a hora que o povo está voltando para Águas Lindas, entra num ônibus daquele. Aquelas mulheres trabalhadoras lá, pergunta de que igreja eles são. Pergunta, a gente sabe, os pentecostais, o tráfico e as milícias dividem a hegemonia nessa periferia. Nós não temos futuro se a gente continuar concordando com isso e não romper os nossos formatos, nosso jeito de trabalhar, e não nos abrirmos para esse diálogo. O negócio a crise que a igreja viveu com o final da teologia da libertação está longe de ser uma crise meramente eclesial, uma derrota meramente eclesiástica. Foi uma derrota popular na América Latina, porque a principal fonte, eu arrisco dizer, mais de 80% da militância que foi para a luta social nasceu nas pastorais, nasceu nas comunidades. O tal do nosso querido Santo João Paulo II, que Deus o tenha, deve estar agora consciente disso, do estrago que ele fez quando ele concordou e fez aquele acordo. É uma tragédia, porque basta olhar a periferia. Se você vai em Águas Lindas, você tem bar, igreja, e as meninas adolescentes com as crianças no colo, andando pela... E nós? O que nós estamos fazendo? Isso é olhar, é não desviar o olhar. Nós temos que romper com isso. A esquerda tem que mudar o seu jeito de fazer, a igreja tem que mudar o nosso jeito de lidar. Nós temos que conviver com os pobres, nós temos que estar perto. Havia um tempo no nosso país em que a direita tinha dinheiro, comunicação, poder, aparelho, mas não tinha povo. Não tinha, ou tinha um povo muito pequeno. A diferença é que agora isso virou, do outro lado, eles têm militância. Uma militância ferrenha, que se expressa de maneira absurda nas redes sociais e que faz a cabeça, o Júlio tem toda a razão, faz a cabeça dos pobres, porque essa porcaria do Zap, essa virou o grande... Então, nós temos que ter clareza disso. É um outro patamar de dificuldade. Quando eu falo na importância da gente amar os pobres, fazendo um trabalho de conscientização
de organização, que só é possível com a presença da gente no meio deles, porque não é indo uma vez por mês distribuindo um panfleto na periferia que a gente vai fazer alguma coisa. Porque entre eu que apareço lá de vez em quando e o pastorzinho que está ali dando emprego, tirando o pai da cachaça, tirando o filho da droga, recebendo eles com calor no final de semana, em que eles vão acreditar? Então, o grau de exigência nosso hoje, como militantes e como cristãos, é muito maior. Exige aquilo que foi falado aqui, uma mudança dos nossos métodos. Outro dia eu tive uma oportunidade de estar sozinho com o presidente Lula. Falei, Lula, é o seguinte, velho, eu não tenho medo de 26. Se Deus quiser que você tenha saúde, nós vamos ganhar essa eleição. E esse governo vai acabar dando certo, até porque a régua do Bolsonaro estava tão baixa, qualquer cara com 2 trecos na cabeça faz melhor. E você tem muito mais trecos na cabeça. Então, daqui a pouco a economia vai crescer, apesar das contradições, não tão brilhantemente como no primeiro governo, porque as circunstâncias internacionais eram outras. O clima político no país já é outro, cultural, internacionalmente nem se fala, o Brasil já passou. Isso vai dar certo. Daqui 2 anos a fome vai estar drasticamente diminuída, eu tenho certeza disso. Agora, o que eu falei para ele é o seguinte, mas esse dá certo, já deu uma vez, mas deu errado, porque durou pouco. Isso é uma irresponsabilidade nossa com os pobres. Nós temos que construir projetos duráveis, projetos sustentáveis, e não tem outra sustentação do que o poder popular. Belíssimo de falar, duro de construir. Porque, vocês se lembram, os mais velhos aqui, quantos anos durou o nosso trabalho nas periferias, nas comunidades e tal, para que depois surgisse aquele aluvião que deu contornos possíveis para a nossa política institucional, fundar partidos, fundar centrais sindicais e tal. A gente teve no silêncio, mergulhado, durante muito tempo, fazendo um trabalho de costura. Demora. Você não chega numa favela falando de política, não sei o quê. Você tem que ir lá. Lutar pela água, lutar pelo pão. Há um pessoal fazendo um belíssimo trabalho, alguém perguntou o que fazia aqui, por exemplo, no Recife. O pessoal ligado a um movimento chamado Movimento dos Trabalhadores por Direitos, também ligado ao Levante Popular da Juventude, que é uma derivação também do MST, está fazendo um trabalho belíssimo, que é um trabalho que começou na pandemia, de distribuição de alimentos, mas que depois derivou para um trabalho de educação popular, de sanitário, e começou a fazer um trabalho de presença. Né? Porque você não vai chegar também de mãos... Você tem que chegar oferecendo alguma coisa e ir fazendo um trabalho de convencimento, mas que exige presença. Isso que é a questão. Então, agora eu falo nós como cristãos hoje, católicos, nós temos uma contradição, porque nós temos um Papa maravilhoso, como nunca tivemos, pelo menos enquanto eu fui vivo. Já sou velhinho, tenho 72. E, ao mesmo tempo, temos essa contradição, é verdade. Tirando o centro cultural, é difícil ir à missa aqui em Brasília. É um negócio difícil, velho. Você sai, às vezes, com raiva. Eu já saí, eu tinha uma chacrinha ali na cidade ocidental. Eu me lembro que no meio de uma missa eu tive que sair. O cara falou umas besteiras. Né? Então, mas essa contradição nós temos que superar, porque também tem o outro lado, viu, Miguel, que é o seguinte: a gente se mete na política, se mete no engajamento, mas se a gente perde a referência de fé, é danada para você ser engolido pela burocracia, pelo modus operandi, pelos costumes, pelos hábitos próprios da burocracia. Se você não tem o tal do evangelho te cutucando, você não tem a palavra de Deus, você não tem os companheiros celebrando, é fácil você derivar, porque todo o aparato do Estado é feito para se acomodar. Quantos companheiros nossos que saíram da militância de base foram eleitos vereadores, deputados e tal, e hoje você olha para o cara ou para a cara e nem lembra do amor aos pobres, daquele entusiasmo juvenil,
dessa coisa toda. Então, tem esse outro lado que a gente precisa também ter clareza. As missas aqui do Centro Cultural, que eu tenho fugido ultimamente, mas quero voltar, elas são muito importantes, Miguel. Você sai daqui com vontade de continuar. Entendeu? Os grupos, nós temos o Movimento Fé e Política, as reuniões que a gente faz servem para isso. A gente continuar, porque sem esse alimento, sem esse questionamento da fé, o risco do desânimo, ou da derivação, ou do afrouxamento e da acomodação é imenso. Então, eu estou falando tudo isso em relação a essa questão do como materializar na vida cotidiana que o nosso companheiro levantou. Eu queria saudar fortemente, Rogério, essa história da economia do Francisco e Clara. Eu acho que é uma maravilha. Tem muito a ver com a economia solidária, tem uma parceria muito importante. Quero dizer para vocês que a economia solidária, queria que vocês conhecessem mais, porque, se uma hora vocês quiserem, a gente faz um debate sobre isso, porque é uma primavera, está surgindo 1000 coisas muito bonitas no Brasil, frágeis, com dificuldade, falta de formação, falta de fomento, mas é uma maravilha o que acontece. Eu não vou gastar tempo de vocês agora aqui, mas eu acho que é nessa perspectiva de que um outro mundo é possível e que a gente precisa começar a viver esses valores agora, e não depois. O tal do socialismo que nós sonhamos não pode ser para amanhã, você tem que começar a viver esses valores, senão nós nunca os viveremos. Mesmo fazendo revolução, você vai acabar repetindo os processos de exploração que nos marcam hoje. Então, é um outro elemento. E essa coisa do leigo, você falou uma palavra preciosa, alguém falou aqui. A pior coisa que tem é a gente se clericalizar. A gente... É muito triste isso. E aí eu acho que a nossa igreja vai ter que caminhar para esse processo de ordenar homens casados, de ordenar mulheres. Eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho. Porque para popularizar, nós precisamos facilitar a vida. E nós não podemos perder dons que Deus deu para tanta gente e que fica contido por uma ordem que começou por razões econômicas no século X, nos anos 1000, e que precisa ser abolida. Não faz sentido mais. No mundo... Você já viu as crises das congregações que nós temos, das vocações? Quando nós tínhamos o mundo rural, nós tínhamos aquela família de gaúcho, dava 6 padres, 2 freiras, era um negócio assim que era uma maravilha. Esse mundo rural acabou. A vida urbana é outra. Então, hoje o menino que quer ser sacerdote, a gente tem que fazer um monumento, ou a religiosa, porque é uma coisa... É muito mais difícil hoje a vocação. Então, eu acho que tem que valorizar a vocação sacerdotal, evidentemente. Eu rendo homenagens ao celibato, aos celibatários, mas tem que abrir. Senão nós vamos ter muita dificuldade de chegar no povão. E isso está muito claro, a realidade está mostrando. Não é à toa que o Papa Francisco, com a sua clarividência, já enxergou isso faz tempo, só que a resistência que nós conhecemos